Olá, o Senado Notícias Revista está no ar. O Senado fez a primeira semana de sessões semipresenciais após a pandemia. A Comissão de Relações Exteriores foi a primeira a utilizar o sistema. Senadores do colegiado sabatinaram indicados para embaixadas do Brasil no exterior. As sabatinas começaram às 8 horas da manhã e se estenderam até a noite, com apenas 2 pausas entre os turnos. A reunião foi semipresencial, ou seja, permitiu participação remota dos senadores por videoconferência para debate e leitura de relatório, porém exigiu a presença na hora da votação dos nomes, porque o regimento do Senado exige deliberação secreta nesses casos, o que não é possível ser feito pelo sistema remoto. Apesar de poderem acompanhar as sabatinas dos gabinetes, alguns senadores fizeram questão de comparecer na comissão. A aprovação dos embaixadores é muito importante para os interesses brasileiros, para o restabelecimento das parcerias políticas e comerciais que o Brasil tem com esses 33 países. A lista de indicados incluiu países de quase todos os continentes, da África, com Angola, Cabo Verde e África do Sul, nações europeias como Dinamarca e Holanda, países da Ásia como Irã, Iraque e Israel, e na América, nossos vizinhos da América do Sul, Argentina e Chile. A relação comercial com a Argentina é estratégica para o Brasil. O país é o terceiro destino das exportações brasileiras e o Brasil ocupa a primeira posição nas vendas externas argentinas. A relação Brasil-Argentina é uma relação estratégica e essencial, que serve aos interesses permanentes do Brasil e tem trazido benefícios concretos ao conjunto da sociedade brasileira. Temos agora o desafio de concretizar o acordo recentemente concluído com a União Europeia, que é o mais amplo e complexo instrumento comercial negociado pelo bloco até o momento. Uma parceria de tamanha relevância demanda a mobilização significativa das autoridades também no âmbito do poder legislativo. Com o Chile, as atividades bilaterais também são intensas, beneficiando a economia dos dois países. O candidato a embaixador pretende estreitar esses laços. Eu diria que se trata de uma relação extremamente positiva, com enorme potencial de desenvolvimento no futuro próximo. É uma relação que se baseia num amplo entendimento, no respeito mútuo, num diálogo fluido e na convergência sobre visões dos principais temas das agendas bilateral, regional e também multilateral. Outro país importante para a política externa brasileira é Israel. A comunidade judaica que vive no Brasil é a 10ª maior do mundo, com cerca de 110 mil pessoas, de acordo com o último censo do IBGE. Mais recentemente, o relacionamento bilateral se adensou bastante, sempre foi cordial, mas devido a visitas presidenciais de alto nível, a abertura do escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Atração de Investimentos, a Apex Brasil, e a celebração recente de 6 acordos estratégicos, forneceu-se, então, o arcabouço jurídico que permite que ampliemos bastante a colaboração. O senador Nelsinho Trade destacou vantagens das reuniões semipresenciais. Essa sessão histórica e inédita, como já disse algum dos oradores, vai servir de exemplo para que outras sabatinas possam assim serem realizadas, lógico, com o tempo maior para cada um, vez que essa condição remota vai gerar economia ao Itamaraty, porque vai evitar fazer com que o embaixador tenha que se deslocar até Brasília, economia de passagem, de diárias e com gastos em geral, e com certeza é uma dinâmica realmente interessante que a gente inaugurou aqui no Senado da República. Durante a reunião com os diplomatas, os senadores aprovaram um convite para que o ministro das Relações Exteriores comparecesse à comissão e prestasse esclarecimentos sobre a visita ao Brasil do secretário de Estado americano Mike Pompeo. Ernesto Araújo aceitou a proposta e veio ao Senado na quinta-feira.
O ministro Ernesto Araújo disse que foi procurado pelo secretário de Estado americano, Mike Pompeo, que pretendia visitar o Brasil e especialmente o estado de Roraima. Com que propósito? Para, segundo a nota deles, enfatizar a importância do apoio dos Estados Unidos e do Brasil ao povo da Venezuela no seu momento de necessidade. Ele falou da Operação Acolhida, voltada para receber os imigrantes venezuelanos e da boa repercussão dela. Iniciativa com enorme apoio internacional, de organismos internacionais, e nos dá muito orgulho que ela seja visitada, no caso, pelo secretário de Estado Mike Pompeo. Ao atribuir parte da polêmica à tradução equivocada das palavras do secretário Mike Pompeo, fez questão de esclarecer falando em inglês. E a gente vai tirar essa pessoa e vai colocar no lugar certo, né? Como se estivesse se referindo a Nicolás Maduro, né? Na verdade, o que ele disse em inglês, eu vou tentar uma tradução melhor, foi: "So our will is consistent, our work will be tireless, and we will get to the right place." Então, a nossa vontade é consistente, coerente, né? O nosso trabalho será incansável e chegaremos ao lugar certo. Criticou o regime de Maduro. O governo da Venezuela é aquele governo que o Brasil e 56 outros países reconhecem, que é o governo legítimo de Juan Guaidó. Senadores questionaram a política externa brasileira. Vossa Excelência, Ernesto, realmente entende vantajoso abrir uma Assembleia Geral das Nações Unidas, fechando portas para outros países? O que o Brasil ganha com isso? Por que o Pompeu foi agora lá, em plena campanha do Trump? E a fronteira tão fechada? Por que ele não foi na hora da crise da migração nos ajudar, que ninguém tinha dinheiro para nada? O Brasil não está fechando nenhuma porta, né? O Brasil está dizendo aquilo que pensa, aquilo que é o sentimento do povo brasileiro, né? O discurso do presidente das Nações Unidas procurou mostrar a realidade do combate ao Covid, a realidade da Amazônia. A Comissão de Constituição e Justiça também fez sessões semipresenciais. A CCJ sabatinou indicados para o Superior Tribunal Militar e para a Corregedoria Geral do Conselho Nacional de Justiça. O plenário do Senado fez 2 sessões nessa semana. Nelas, houve a votação final das indicações de autoridades que foram sabatinadas nas comissões e foram aprovadas medidas provisórias. A primeira medida provisória aprovada pelos senadores reajusta os salários de policiais civis e militares e bombeiros do Distrito Federal. O aumento será de 25% na vantagem pecuniária especial dos PMs e bombeiros e de 8% para todos os policiais civis. O dinheiro que será usado para pagar os profissionais faz parte do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Neste ano, quase 16 bilhões de reais estão previstos, mas devem ser gastos também com saúde e educação, e não apenas com a segurança pública. Tinha várias emendas que poderiam ser acatadas, que não tinha ônus, mas conversamos ontem com o governo, eu tive ontem, inclusive, com o ministro, que assumiu o compromisso de mandar algumas emendas que não têm impacto no projeto separado. A aprovação dessa medida provisória é fazer justiça a uma reivindicação de muito tempo para com esses servidores militares. Reivindicação essa que foi possível a partir de emenda que apresentamos no último PLN, que foi votado em reunião do Congresso Nacional e que foi possível, obviamente, também com vossa contribuição, com vossa participação, para que fosse editada essa medida provisória que agora vem a voto. A outra medida provisória aprovada em plenário autoriza o Ministério da Saúde a prorrogar contratos de trabalho de mais de 3.500 profissionais temporários de saúde que atuam em hospitais federais do estado do Rio de Janeiro. De acordo com o texto, em vez de poderem trabalhar até 30 de novembro deste ano, como estava previsto, os profissionais poderão ter seus contratos prorrogados até o dia 31 de dezembro de 2020. Depois de analisadas as MPs, foi a vez de os senadores votarem as indicações do Executivo para embaixadas e outros órgãos.
Na segunda-feira, a Comissão de Relações Exteriores aprovou o nome de 32 pessoas para ocuparem cargos de embaixadores em vários países, incluindo Chile, Argentina e Israel, e em organismos internacionais. O nome de Nestor Foster, indicado pelo presidente Bolsonaro em fevereiro deste ano e aprovado pela comissão em março para ocupar a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, antes de a pandemia paralisar parte das atividades legislativas, também foi aprovado. O plenário também aprovou a medida provisória que recria o Ministério das Comunicações. Durante a sessão plenária da quarta-feira, senadores discutiram sobre a possibilidade de que o Senado aceite pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Desde o ano de 2015, ministros do Supremo Tribunal Federal têm sido alvo de polêmicas devido a interpretações da lei em julgamentos ou por atitudes consideradas pela população como ativismo político. Dezenas de pedidos de impeachment desses ministros foram protocolados no Senado desde então. Além de aprovar o nome dos indicados para o STF, o Senado tem a competência de julgá-los no caso de crime de responsabilidade. Na sessão desta quarta-feira, o senador Lazier Martins cobrou a votação dos pedidos de impeachment feitos à Casa. Que dispositivo regimental dá competência ao presidente do Senado para decidir monocraticamente sobre os pedidos de impeachment protocolados nos termos da Lei 1079 de 1950, em substituição à mesa do Senado. A mesa recolhe a questão de ordem de Vossa Excelência e responderá oportunamente. Na minha avaliação, Vossa Excelência não engavetou nada, não. Vossa Excelência seguiu à risca os trâmites que a assessoria do vosso lado, muito bem feita pelo doutor Bandeira, sempre colocou, e não dá para Vossa Excelência atropelar determinadas situações, porque depois judicializa e aí sim essa casa vai ficar desmoralizada. Os senadores também cobraram a instalação de CPIs demandadas pela sociedade e que já conseguiram assinaturas no Congresso. Por exemplo, a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Tribunais Superiores para apurar irregularidades praticadas por integrantes do Poder Judiciário. Diversos pedidos de impeachment de ministros continuam sendo engavetados, diversas CPIs da Lava Toga, a prisão em segunda instância, são demandas legítimas da sociedade que essa casa não tem atendido. Então, eu espero ainda que nessa legislatura, que eu trabalhei inclusive para a sua eleição, como outros colegas aqui, que a gente tenha o cumprimento desse compromisso. Quantas vezes que eu perguntei ao senhor, presidente, quando nós teremos aquilo que o senhor prometeu, que iria para a CCJ, que discutiria em plenário o pedido da CPI do Judiciário, o pedido da CPI do Esporte, o pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Se hoje o país está em harmonia, está em paz e cada dia mais deve muito a Vossa Excelência. Resolvi falar de tantas, às vezes, besteiras que a gente ouve e de tantas calúnias também que são atribuídas a nós por algum colega senador. Em reunião por videoconferência, a Comissão Temporária Externa do Pantanal discutiu o plano de trabalho do relator e votou requerimentos para a realização de audiências públicas sobre as queimadas e a situação precária na região. Depois de visitar parte da região pantaneira no estado do Mato Grosso no último sábado, os senadores definem o que vão fazer nas próximas semanas. A ideia é que a comissão faça todo o trabalho em apenas 90 dias. Nova visita, dessa vez a Corumbá, Mato Grosso do Sul, está marcada para 3 de outubro. O presidente da comissão falou da visita do último sábado. Ao longo do caminho, registramos quilômetros e quilômetros de florestas queimadas. Árvores que viraram cinzas, animais mortos, pontes destruídas e uma fumaça densa pavorosa. Um cenário de extrema calamidade. 3 milhões de hectares destruídos. Os focos de incêndio estão por todos os lados. E dezenas de homens e mulheres se juntaram nessa luta para combater o fogo. Os senadores querem contribuir com uma legislação protetiva moderna, o Estatuto do Pantanal. A ideia é que esse estatuto contemple objetivos, princípios, diretrizes gerais para promover o desenvolvimento sustentável da região
com ênfase nas características do bioma e nos anseios do povo pantaneiro. Como vai ficar o ITR? O pantaneiro não vai ter capacidade de pagamento. Nós temos que inserir, será qual vai ser o meio eu criar aí, para que esse pessoal do Pantanal, pelo menos nos próximos 3 anos, seja isento de pagar o seu ITR. Apenas 4,6% do Pantanal são áreas de proteção ambiental, mas nelas se encontram 83% da vegetação nativa da região. O senador Esperidião Amin lembrou que o Brasil tem condições de dar um exemplo ao mundo. Nenhum país do mundo tem indicadores de sustentabilidade aplicados ao seu meio ambiente. Tem setorialmente águas, pesca de arrasto, deposição de mercúrio ou de outros tóxicos. O maior ativo do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, sem sombra de dúvidas, é o meio ambiente equilibrado que nos permite produzir muito e cada vez mais. Se depender da comissão, o Senado debate, aprova e entrega ao final do ano o Estatuto do Pantanal para exame da Câmara. A ideia é contar com a nova legislação já em meados de 2021. Nós tivéssemos um prazo de 30 a 40 dias para nos debruçar em cima dessa legislação, pedir para o presidente da Casa designar e mandar imediatamente para a Comissão de Meio Ambiente, não mais do que 2 comissões, pode ser Meio Ambiente e CCJ, ou só Meio Ambiente vai direto para o plenário. A gente participaria na área jurídica, né, os técnicos, para que a gente possa entregar para a Câmara dos Deputados até o último dia deste ano, para que o ano que vem a Câmara se debruce sobre esse tema. E os incêndios florestais registrados esse ano no Pantanal Mato-Grossense serão tema da próxima edição do programa Ecosenado. Mais de 15.400 focos de incêndio foram registrados esse ano no Pantanal Mato-Grossense, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Um recorde desde que essa medição passou a ser feita de forma mais sistemática, no ano de 1999. 19% do bioma no Brasil já pegou fogo esse ano. Os números deixaram estarrecidos não só os brasileiros, mas o mundo todo. E nós conversamos com o coronel Ângelo Rabelo, diretor do Instituto do Homem Pantaneiro, uma ONG que atua diretamente na prevenção e no combate aos incêndios florestais no Pantanal. Ele conversou com a gente por videochamada direto de Corumbá. Nós tínhamos indicativo de todos os órgãos de pesquisa, inclusive a própria universidade, com estudos mostrando que as chuvas eram muito menores do que os anos anteriores, a umidade do ar também. São dados públicos e que certamente poderia ter determinado que nós tivéssemos a mobilização da própria brigada do Preve Fogo IBAMA e a preparação para esse enfrentamento um pouco mais cedo. Esse fogo começou em fevereiro em Mato Grosso do Sul. Aqui nós perdemos mais de 1 milhão de hectares e agora já fechando setembro, nós temos aí a invasão desse fogo no estado de Mato Grosso numa escala que já ultrapassa 2 milhões de hectares. O programa Ecosenado acompanhou também um debate virtual promovido pela Frente Parlamentar Ambientalista em setembro, tendo como tema fogo, prevenção, combate e manejo integrado. Vários especialistas explicaram a relação direta entre o incremento nesse tipo de episódios, incêndios florestais, e as mudanças climáticas. Eu conversei com alguns climatologistas que estão tentando caracterizar esse evento no Pantanal. Isso não tem nada certo ainda sobre causas. Uma aula de mudança climática em uma única imagem. A imagem seria essa aqui. Um planeta mais quente não significa que os extremos de frio vão deixar de acontecer, eles continuam acontecendo, grandes extremos de frio, só que o que acontece é que os extremos de calor ficam mais comuns porque as médias andam todas para o lado direito dessa curva. E isso causa um monte de problemas em um monte de lugares, inclusive o fato de que o mundo está mais inflamável. Isso não é um problema insolúvel, não é para a gente perder a esperança. A gente pode sim diminuir e a gente deve reverter essa tragédia. Só que a questão ambiental não pode ser encarada como um projeto de cada governo, de cada ministro que esteja no poder. Tem que ser sim um projeto de Estado, um projeto do Brasil.
A edição de outubro do programa Ecosenado estreia no dia 3, trazendo a íntegra dessa reportagem. E a coluna Momento Eco de hoje fica por aqui. Tchau, até a próxima. A comissão mista que debate as propostas de reforma tributária que tramitam no Legislativo se reuniu com especialistas nesta quinta-feira para discutir as medidas sob o ponto de vista socioambiental e do fisco. A regressividade dos tributos brasileiros esteve novamente na pauta. A reunião aconteceu de forma remota. Participaram representantes de auditores e servidores federais, estaduais e municipais da área fiscal e de entidades de promoção do desenvolvimento sustentável, que defenderam a progressividade tributária não apenas sobre a renda, mas também sobre o setor ambiental. A progressividade fala em pagar mais quem ganha mais, quem tem mais, quem gasta mais. Mas no caso da tributária socioambiental, paga mais quem polui mais. Então, uma das nossas propostas não é aumentar a carga tributária, nem inventar um novo tributo, mas transformar essa CID combustível numa CID carbono e canalizar os recursos arrecadados ou parte dos recursos arrecadados em investimentos em novas tecnologias, sobretudo em energia, de produção de energia sustentável para uma transição para a utilização de energias renováveis e de baixas emissões. Os representantes dos auditores fiscais lembraram que no Brasil os tributos são muito regressivos. Para eles, isso é injusto com quem possui menos renda. Além de ser baixa a tributação sobre a renda no Brasil, ela está muito concentrada sobre os assalariados, enquanto outras classes têm pago muito menos, os profissionais liberais e recebedores de dividendos, rentistas, empresários, têm pago muito menos do que poderiam em termos de imposto de renda. O motoboy que tem a sua CGzinha, ele tem que pagar o IPVA de moto, a maioria dos estados é 2%, e quem tem iate, quem tem jatinho, né, que é um patrimônio sinalizador de capacidade contributiva, esse não tem nada para pagar, não tem IPVA incidindo sobre iate nem lanche. Obviamente que a simplificação é importante, porque a simplificação opera na questão da geração de emprego, na valorização da livre iniciativa. Mas a justiça fiscal aponta para o respeito à capacidade contributiva, né, e redução de desigualdades. Então, é importante que uma reforma tributária voltada para todos e não para um grupo só de cidadãos brasileiros, de contribuintes, tenha esses objetivos. O Brasil tributa pouco a renda, né, na comparação internacional dos que menos tributa renda e patrimônio das grandes nações, na comparação, por exemplo, com os países que integram a OCDE. Dinamarca, renda e patrimônio tributa em média 67%, é o que se arrecada em renda patrimônio na Dinamarca. Nos Estados Unidos, 60% da arrecadação provém de renda e patrimônio. Nos países da OCDE, em média, 40%, e no Brasil, menos de 25%. Nós precisamos de um sistema tributário mais justo, nós precisamos de um sistema tributário que propicie, que melhore o ambiente de negócios, que dê segurança jurídica, que seja mais transparente, que seja mais racional, que seja mais simples, que seja menos regressivo. Senadores se reuniram com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e conseguiram mais recursos para o PRONAMP, programa criado pelo Congresso para ajudar micro e pequenas empresas durante a pandemia do coronavírus. Micro e pequenas empresas do Brasil devem passar a ter à disposição para empréstimos mais 40 bilhões de reais. Esse valor foi anunciado na noite desta quinta-feira, após reunião do ministro da Economia, Paulo Guedes, com os senadores Cátia Abreu e Renan Calheiros. Os recursos vão para o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que foi aprovado em abril pelo Congresso como medida para estimular a economia durante a pandemia de coronavírus. O ministro se comprometeu a conseguir mais recursos e, o melhor ainda, a fazer uma alavancagem maior do que hoje está proposto, que é 1,17. Então, deverá chegar até 1,4. Nós temos 2 projetos de leis tramitando. Um do deputado José Vitor, na Câmara, e outro do Luiz Carlos Reis, que já está tramitando nesse sentido, para aumentar os recursos do PRONAMP. Então, claro, nós deveremos trabalhar isso na próxima semana para aprovar o mais rápido possível,
Câmara e Senado, e nós temos mais 40 bi, na verdade, indiretamente. 10 que virá do PESE, né, daquele programa que financia a Folha, mas que não decolou tanto quanto o Pronamp. O Pronamp surgiu de um projeto do senador Jorginho Melo com substitutivo de Cátia Abreu e inicialmente colocou à disposição 15,9 bilhões de reais em financiamentos. E em setembro recebeu mais 14 bilhões de reais para empréstimos através de vários bancos. A procura foi grande e os recursos se esgotaram rapidamente. Os contratos prevêem juro anual de no máximo Selic mais 1,25% do valor concedido, com prazo de 36 meses para pagamento. Micro e pequenas empresas representam 27% do produto interno bruto do Brasil. Nós chegamos a mais ou menos 6% de atendimento do total de micro e pequenas empresas do país. Então, com esse novo recurso, nós poderemos chegar a 10% das micro e pequenas empresas, só com o Pronamp. Mas esse ano, o crédito, de um modo geral, em comparação com o ano anterior, segundo dados do Banco Central, aumentou em 25% o crédito para pessoa jurídica no Brasil. O Congresso, permanentemente, ele está desafiado a colaborar com as soluções para o Brasil, para a retomada do crescimento da economia. O Pronamp é fundamental para que isso aconteça. A Cátia conseguiu esse novo avanço para o Pronamp. E eu, sinceramente, do ponto de vista desse raciocínio, eu estou à disposição para colaborar, para ajudar. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.